que hoje está muito em voga, que é o cessacionismo, né? Uhum. E que fala que os dons espirituais foram restritos ao período da revelação progressiva, Uhum. né? Que hoje os dons não são mais atuais. E aí já tem esse ensino em voga, Sim. né? E aí tem uma turma banalizando, sabe? E aí cada dia as pessoas vão desacreditando. Por causa dele. Tem muita gente hoje que não crê, justamente por quê? Porque tem gente que ouve um falar em línguas estranhas, vai lá e copia, Uhum. sabe? A gente vê hoje gente brincando com profecia. A pessoa vai na igreja, olha para o semblante, vê que a pessoa tá triste, vai lá e cria uma profecia, sabe? Uhum. Porque a pessoa já tá a pessoa já tá com o emocional abalado, Já tá predisposta. predisposta, né? Aí é fácil você criar uma profecia ali. E outra coisa, a gente vê aí hoje gente que vai lá e olha na sua rede social, né? Uhum. Seu nome, onde é que você estava, onde você trabalha. Próximo. E vai lá e cria uma profecia, sabe? E isso é um perigo, Uhum. porque uma das marcas que precede a volta de Jesus é o falso. Uhum. O falso ensino, o falso Cristo, os falsos profetas, os falsos milagres. Uhum. Né? A gente vai ver lá, Apocalipse mesmo. O falso profeta vai ter um simulacro da ressurreição, vai fazer a estátua da besta ter vida, vai fazer fogo cair do céu, Uhum. né? Então isso é um perigo. E a nossa geração corre muito atrás desse extraordinário, né? De milagres, tanto de coisa, e isso é um perigo. E é triste, porque vai banalizando e as pessoas vão desacreditando. Uhum. Hoje, cada dia que passa os pentecostais está sendo alvo de chacota. Sim. Justamente por esses que vão surgindo, sem mentoria, né? Às vezes aí os menininhos aí igual 14, 15 anos, né? Que não tem preparo nenhum. E a maioria aí começa... Aí eles passam a ter um descompromisso com o trabalho local, Uhum. passa a nem frequentar mais a igreja deles, né? Passa a não Todo dia. todo dia. E sem maturidade, muito novos, né? E você não vai ver isso na Bíblia, né? Paulo deixa claro para obreiro não podia ser neófito, novo convertido, justamente por não ter maturidade. Uhum. Que se os mais velhos, que têm anos de estrada, não conseguem lidar com a questão da vaidade, né? Imagina uma pessoa que não, né? Novo, que não tem maturidade. Uhum. Né? O diabo entra de sola. Sim. Isso é muito até interessante quando você cita que boa parte desses jovens pregadores mirins, eles entendem que o ministério deles, eles é mais em cima do púlpito do que fora do púlpito. Justamente. Então, por exemplo, você vê uma história de alguém que viveu o sobrenatural muito forte, aquele George Miller, lá da Inglaterra. Ele abriu vários orfanatos, ele nunca teve uma renda, ele nunca pediu dinheiro para ninguém. E ele conta, ele fala lá das 50 mil orações respondidas. Mas aí tem um relato dele, que já mais próximo da morte, me perguntaram, né, o que você gostaria de ter feito? Ele fala, eu gostaria de ter lido a Bíblia mais. E pegar, porque você leu pouco, nem quantas vezes você já leu a Bíblia? E ele fala que ele leu 200 vezes a Bíblia inteira, e dessas 200 vezes, 50 foram de joelho. E ele fala que ele gostaria de ter feito mais, sabe? Aquilo ainda foi pouco. Então, se para ele, que leu 200 vezes a Bíblia e 50 de joelho, e teria que ter feito mais, imagina esses que já pregaram sei lá quantos sermões e talvez não leram nem 2 livros na Bíblia. Não. A maioria lê só, e infelizmente hoje tem uma facilidade muito grande, né? Você entra na internet, pega o sermão pronto, né? E tem vários facilitadores, né? Uhum. Então a maioria não vai para aquele caminho que a gente aprendeu de ir pro joelho, Sim. né? Para Deus colocar no seu coração, iluminar a sua mente,
né? Tornar claro o que você vai pregar, o que você vai ensinar. Né? E eu gosto do livro do John Piper, que o título do livro é Nós Não Somos Profissionais. E a gente cada dia está tendenciando para Sim. profissionalismo. Né? Você vai olhar, por exemplo, um cara que tem uma agenda, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Qual é o momento de estudo? Qual que é o momento de oração? O que normalmente se faz é você prepara 3 sermões e você vai repetindo. E infelizmente, e aí tem uns ainda que vivem da obra e não faz jus, né? Porque eu não sou contra a igreja abençoar o pregador, sabe? Acho que a igreja, o camarada vive da obra, ele está renunciando muita coisa, né? Além dele renunciar o conforto da casa dele, ter essa mobilidade, esse deslocamento, ficar o final de semana fora de casa, ele ainda vive uma guerra espiritual muito grande que só quem é pregador sabe. Sim. Né? Guerra pré, os congressamentos, pós, uma guerra que você vive constante. Então, eu não sou contra cobrar, sabe? Eu não sou contra a igreja abençoar. Sim, ofertar. Eu sou contra esses valores exagerados, né? Que são cobrados aí, que é a ideia do mercado mesmo. Mas a minha dificuldade é gente que vive da obra, sabe? Que obrigatoriamente ele deveria ter conteúdo. Sim. Que ele deveria fazer jus ao viver da obra. Tem que ser um leitor assíduo, não só da Bíblia, mas de ter ferramentas de vários livros, sabe? E não é. Um dia eu fui ouvir um pregador, eu nunca tive esse privilégio de viver da obra. Eu sempre trabalhei, sabe? Então, assim, uma das coisas que eu mais sinto falta é de ter mais tempo para estudar. Sim. Sabe? Porque, enquanto pastor, se eu quisesse dar um estudo melhor para a igreja, eu tinha que não dormir. Sabe? Tinha que não dormir. Justamente porque o pessoal fala, por que você não vive da obra? Porque na minha liberdade cristã, eu tenho dificuldade de cobrar. E assim, e hoje, se você não cobra, a maioria das igrejas entendem que não precisa te abençoar. Sim. O Neil Barreto falou uma vez, eu gostei muito, que ele fala que quem cria a igreja mercenária é a igreja miserável. Sim. Porque se a igreja não abençoa, o cara é pai de família, ele vai acabando tendo a necessidade de estipular um valor, porque senão ele... Né? Você não sabe se vai receber. Justamente. Então, assim, e tem uma turma aí, sabe, que se aventura e vai, sem mentoria, descompromissado, e além... E não faz jus ao viver da obra, sabe? Aí um dia eu fui ouvir e o tema do negócio era pais e filhos. O cara foi falar de Paulo discursar com os filósofos, não tinha nada a ver com o negócio, sabe? Aí ele, e ainda na tentativa de falar, não sei o que ele ia falar, mas aí ele ainda começou a falar que Paulo coabitava com os filósofos. E coabitar é relação sexual, né? E aí depois, quando ele viu que ele não arrumou nada, ele falou assim, agora Jesus vai pingar o sangue dele aqui. Eu falei, agora eu vou embora, porque vai matar Jesus de novo, né? Então, assim, vive da obra, sabe? Então, assim, eu acho assim que se vive, tem que fazer jus, né? Tinha que ter um preparo, que eu acho que é o que tá faltando, sabe? Surgem muitos pregadores, igual esses aí, o louco aí, E tem público para tudo, né? Tem gente que convida ainda e é triste, né? Porque a galera gosta desse extraordinário, enquanto o que funciona é o que a gente falou, que é o comum, né? É o comum, é a Bíblia, a oração, mas o povo gosta disso, né? Revelação. O anjo vindo na porta. O anjo na porta. E, infelizmente, né? O que funciona é o comum, é Bíblia, oração, comunhão com os irmãos.